Bom, paz, Senhor Jesus a todos. Obrigado, meu amor. Senhor Jesus, a todos, boa noite. Nós vamos começar nosso estudo já. Vamos primeiro elevar a Deus uma palavra de oração. Amém? Oração rápida antes do a gente dar início. Então, aí onde você estiver, feche seus olhos, muda sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, mais uma noite queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de nos reunirmos, mesmo que remotamente, com, Senhor, o propósito, com o objetivo de estudar a Tua palavra e compreender mais um pouco, Senhor, da Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, esse coração que está aberto, Pai, para aprender mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, Pai. Se não for através do Senhor, Pai, nós não temos capacidade. Porém, te agradecemos pela tua revelação e pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie em todo entendimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar a tela aí. Eu preciso de um retorno só se tá dando para ver, tá? Como a gente fez na semana passada, procura deixar o celular deitado, tá bom? Eu vou fixar a tela aqui para ficar grande para todo mundo. Aí procura deixar o celular deitado, que aí vai ficar melhor para ver, tá bom? E aí me dá um retorno só, por favor, alguém, se tá dando para ver certinho. Dando para ver? Amém. O microfone de todo mundo tá silenciado, tá? Conforme a gente sempre faz. Quiser falar, quiser perguntar, quiser fazer alguma colocação, só apertar o botãozinho do microfone aí e falar, tá? Como a gente sempre conversa, não existe pergunta boba. Todo mundo tem direito de perguntar, todo mundo tem direito de fazer uma colocação. Amém? Nós estamos entre irmãos, estudando como se nós estivéssemos na igreja. Bom, na semana passada, irmãos, nós conversamos aqui, né? A gente estava estudando sobre Jesus Cristo ser Jeová. Só para contextualizar quem não teve no estudo da semana passada. A gente estudou isso como complemento porque a gente está vendo na escola bíblica dominical. Amém? E foi um estudo muito bom, foi uma benção. Por quê? Porque a gente entende que, né, que o nosso Deus ele subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender que Jesus Cristo ele é Jeová assim como o Pai. Porque tem gente que pensa que Jeová é o nome do Pai. E quando na verdade Jeová é o nome do verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então Jeová é o nome que os três carregam, né? Para isso nós lemos o texto de Mateus, capítulo 28, o versículo 19, que é a grande comissão, que Jesus Cristo vai dizer o seguinte. Vou ler rapidinho aqui. 28, 19 de Mateus diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um nome, três pessoas. Por quê? Porque os três compartilham o mesmo nome, sendo esse o que a gente chamou de Jeová, a gente não tem certeza se é Jeová, enfim, foi isso que nós estudamos na semana passada. Então, eu vou relembrar rapidinho o que a gente estudou na semana passada para entrar no estudo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A gente conversou um pouquinho sobre a ausência do termo trindade na Bíblia. É verdade, o termo trindade não está na Bíblia, mas a gente vê o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo o tempo inteiro, tá? Por exemplo, eu citei a grande comissão, e a gente vê Jesus falando que a gente faz discípulo, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus, né? Quando Jesus está sendo batizado, ele está na terra, fisicamente, aí o Espírito Santo desce do céu e lá do céu uma voz vai falar. Então o Filho estava na terra, o Espírito Santo que estava no céu desce até a terra e pousa sobre Jesus. Então já está o Filho e o Espírito Santo aqui, e lá do céu uma voz vai dizer: esse é o meu Filho amado, quem me comprado. Enfim, mesmo que o termo trindade não esteja na Bíblia, a gente vê a trindade na Bíblia o tempo inteiro. Conversamos também sobre as premissas que nos levam a entendermos a trindade na Bíblia. Porque alguém pode pensar: não, mas se o termo não está na Bíblia, se a palavra trindade não está na Bíblia, por que a gente crê? A gente crê a partir de uma premissa. Então a trindade é o resultado de um silogismo lógico, onde todos os pontos são totalmente bíblicos e se complementam perfeitamente. Então a premissa número 1, o Pai é Deus. Premissa número 2, Jesus é Deus. Premissa 3, o Espírito Santo é Deus. Premissa 4, existe um único Deus. Não são três deuses, é um Deus só.
A Bíblia fala isso em vários pontos. Esse texto de Isaías 43 vai dizer: eu sou o Senhor, depois de mim não há Deus, depois de mim Deus nenhum se formou. Deuteronômio 6,4 vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é verdade, é um Deus só. Só que esse Deus subsiste no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Então, se a premissa 1 é verdade, o Pai é Deus, é verdade? Sim. Jesus é Deus, é verdade? Sim. O Espírito Santo é Deus, é verdade? Sim. E existe um único Deus, é verdade? Sim. Se as 4 premissas são corretas, estão certas, logo esse único Deus consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, certo? Então, segue logicamente as premissas. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Depois a gente percebeu a Trindade nos textos originais, tá? Eu não vou pormenorizar aqui agora, irmãos, porque a gente tratou com detalhes tudo que os irmãos estão vendo na tela aí, tá? Quem não assistiu, eu tenho o link, depois eu mando para os irmãos e assiste com calma lá, tá? Então, o Deuteronômio 6,4 que eu citei, né? A palavra único que aparece ali na Bíblia, ela é a palavra hebraica echad e significa uma unidade composta, tá? Existe outra palavra para unidade na Bíblia, no texto bíblico em hebraico, que é a palavra yahid, só que a palavra yahid é uma unidade absoluta, tá? Sempre que a palavra yahid aparece, é o único sozinho, o único de verdade. Agora, a palavra echad, ela aparece várias vezes na Bíblia e ela denota uma unidade composta. Por exemplo, Gênesis 2:24 vai dizer que o homem e a mulher, o homem deixará o pai e a mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Então é uma carne, só que composta de 2 pessoas. E a palavra lá é a palavra echad. Verhu levassar echad, né? Serão ambos uma carne. É o que está escrito em Gênesis 2:4. É o mesmo termo que está em Deuteronômio 6:4, que diz: o Senhor é o único Senhor? Sim, mas é um único composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A gente viu também no Gênesis 1, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus é uma construção plural, né? Deus lá do Gênesis 1 a palavra Elohim. Elohim é Deus, só que é uma construção plural de Deus. Aí eu usei o exemplo de cavalo, né? Cavalo se diz sus. Se quiser falar cavalo, se fala sussim. Né? Deus se fala El ou Eloar, quando a gente fala em majestade. Só que lá ele trata como Elohim, que é uma construção plural de Deus. E isso acontece porque o nosso Deus ele é plural. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Depois disso, a gente conversou sobre Jesus Cristo ser Jeová. Trabalhamos sobre o título sobre o título Eu Sou, né? Que é um título de Deus, né? O título Eu Sou, indicado por Deus a Moisés lá em Êxodo 3, é a expressão mais plena do seu eterno ser, abreviado no versículo 15 para o nome sagrado que hoje a gente chama de Jeová. Né? A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduziu o eu sou lá do Êxodo 3 como egoemi. E egoemi, Jesus usou esse termo várias vezes. E aí aqui embaixo a gente tem todas as passagens que Jesus usa, não todas, né? Tem mais, mas algumas passagens que Jesus usa esse termo, egoemi, que significa eu sou. E quando ele usa esse termo, os judeus, né, os fariseus ficam bravos, porque entendem que ele está se fazendo Deus. Aí eu falei um pouquinho sobre como na língua hebraica ninguém é, né? Então, eu não lembro o exemplo que eu usei, mas eu vou usar um aqui agora. O exemplo do aluno. Aluno em hebraico se fala talmid. Se a pessoa vai falar eu sou aluno, ela fala ani significa eu, só que não existe o sou. Ela pula pro verbo, né? Então é ani talmid. Então é eu aluno. Vai falar, mas e o eu sou? Então, no hebraico ninguém é. E Jesus muitas vezes usou esse termo para si, né? E por mais que o Novo Testamento tá registrado em grego, quando Jesus está conversando com o pessoal da sua nação, ele está falando na sua língua materna, que é o aramaico / o hebraico, entendeu? Então quando ele fala egoemi ali, quando ele está falando com os judeus, certamente ele está falando em aramaico e hebraico. Certo? A gente tem vários indícios disso, né? Quando a Bíblia fala que traduzido por exemplo, o Eli, lama sabachthani, vai falar que traduzido é Deus meu, porque me desamparaste. Por que precisa dessa tradução ali? Porque Jesus está falando o aramaico, certo? Está falando o aramaico, que é uma língua bem próxima do hebraico. Vamos lá. A gente viu também na placa acima da cabeça de Jesus, né? Que a gente vê lá em João 19, que a placa estava escrita assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A escrita hebraica dessa palavra, dessa placa, é essa aqui, porque estava escrito em hebraico, em latim, né? Que é romano, e em grego. A escrita hebraica era essa aqui. Se a gente pegar a primeira letra de cada palavra, a gente tem o nome de Deus, né? Tem lá o Yod, Re, Vav, Re, que é o que para nós virou Jeová. Então a gente vê também deixa eu desativar o som de alguém aqui. A gente vê também, então,
na placa acima da cabeça de Jesus que ele recebe o nome de Deus. E isso chega a incomodar os judeus, eles vão até Pilatos pedindo para Pilatos trocar a placa e o Pilatos se nega. Ele fala, não, o que eu escrevi, escrevi. Tá? A gente viu isso com detalhes também na semana passada. E por fim, a gente aplicou vários versículos, né? Que a gente vê versículos do Antigo Testamento, que é Jeová falando, é o Pai falando, e esses versículos se cumprindo no Filho. Certo? Então, um exemplo, Zacarias 12:1 vai dizer assim, peso da palavra do Senhor. E Senhor aqui no original é o nome de Deus, ó, o Yod He Vav He, Yod He Vav He, que é o transliterado YHWH, que para nós é Jeová, sim, colocar os maçoréticos lá. Então, quem tá falando aqui é Jeová. Peso da palavra do Senhor, peso da palavra de Jeová. Se alguém aí tem uma Bíblia King James, na tua Bíblia vai estar escrito Jeová no lugar de Senhor aqui, né? Então, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, Zacarias capítulo 12 é Deus falando, é o Pai falando, Jeová está falando. E aí, os versos 9 e 10 é a mesma passagem, esse aqui é o versículo 1, no versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte, naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Preste atenção. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. E aí é o seguinte, Jeová está falando que ele foi transpassado, só que o pai não foi transpassado. Quem foi transpassado foi o filho. Então esse é um texto que Jeová está falando que ele se cumpre em Jesus. Mas se é Jeová que está falando, se é o Jeová que está dizendo assim, naquele dia me perguntarão, olharão para mim aquele a quem transpassaram, né? Essa passagem aqui, ela é escatológica, né? No momento que o Jesus Cristo volta e os judeus reconhecem ele, aí eles vão olhar, né? Que marcas são essas nas suas mãos? A gente vê isso lá em Apocalipse. Então, assim, é um verso, uma passagem do Antigo Testamento que é Jeová falando e ela se cumpre em Jesus. Isso é porque Jesus é Jeová, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Certo? Ok, então a gente concluiu que Jesus é Jeová. Tá, se a gente conversou isso na semana passada, pastor, e por que a gente está voltando nesse assunto hoje? Porque é o seguinte, o estudo ficou gravado, né? Eu mandei link do YouTube pro pessoal lá de São Paulo que estão estudando comigo também. E aí, isso gerou uma pergunta de um dos nossos irmãos lá. A pergunta dele é o seguinte, pastor, eu afirmar que Jesus Cristo é Jeová, beleza, a gente entendeu pela Bíblia, vários versículos, tudo, mas isso não é um ponto pro unicismo? Desse modo, o pessoal unicista não poderia afirmar que Jesus Cristo é o Pai? Entende? E aí a gente vai entender o que é o unicismo, a gente vai entender como combater isso, como a Bíblia, por mais que ela revela que Jesus Cristo é Jeová, Jesus Cristo não é o Pai, ele é um ser à parte do Pai, né? Um ente à parte do Pai, uma pessoa diferente do Pai. O mesmo Deus, mas uma pessoa diferente, é isso que a gente vai entender hoje. Amém? Vamos lá. Primeiro, essa pergunta faz sentido? Jesus é o Pai? Faz sentido? Porque para nós que estamos dentro de uma igreja bíblica, que nos convertemos dentro de igrejas bíblicas, entendemos o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem gente por aí que para eles isso é uma heresia. A doutrina da Trindade para muitas pessoas é uma heresia. Então, para eles, para o pessoal unicistas, Jesus é o próprio Pai. Entende? Assim como Jesus é o próprio Espírito Santo. Eu vou explicar com detalhes o que é que eles creem e como que a gente entende dentro da Bíblia o erro deles, tá? Mas é só para você entender. Porque olha para essa pergunta e fala, pastor, isso não faz sentido, Jesus é o Pai? A gente sabe que não. Só que tem muita gente por aí que diz que sim. Tem muita gente por aí que diz que sim. Amém? Vamos ver alguns versículos que esse pessoal gosta de usar para afirmar que Jesus Cristo é o Pai. O 1 Tessalonicenses 12, verso 15 e 16, vai dizer assim, ó. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Aí eles vão dizer, a partir disso, falar, tá vendo? Tá falando que Jesus Cristo é o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu eterna consolação e boa esperança. Tem mais versículos que eles gostam de usar. João 14, 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, com base nesses versículos, eles vão dizer o seguinte, aí, tá vendo? Jesus está dizendo que o Pai está nele, ele está no Pai, portanto, ele é o Pai. Tem mais versículos, João 13, 31 e 32, vai dizer o seguinte, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo.
e logo há de glorificar. Aí eles usam esse texto para dizer aí, tá vendo? Jesus está dizendo que ele é glorificado, automaticamente Deus também é glorificado. O Pai é glorificado. Então ele e o Pai são a mesma pessoa. O verso termina dizendo, também Deus o glorificará em si mesmo. Aí eles, com base nesse tipo de versículo, nesse tipo de leitura, eles vão afirmar que Jesus Cristo é o Pai. Mais texto, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aí, com base nisso, vão falar, então, Jesus não está aqui na Terra, só que ele está dizendo que ele está no céu. Quem está no céu não é o Pai? E como que a gente resolve isso? Certo? E só mais um versículo aqui, para os irmãos verem. João 14, 7-9, que vai dizer assim: se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou convosco há tanto tempo, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E aí o pessoal unicista, modalista, sabelianista, com base nesse texto, vai olhar e vai dizer, tá vendo? Jesus está dizendo que ele é o Pai. Jesus está dizendo que ele é o Pai. E tem mais textos, por exemplo, tem o texto de Isaías 9,16. Abre sua Bíblia aí. Isaías 9,16, 9,6, perdão, vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí eles leem aqui, que é um texto messiânico, está falando de Jesus, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É um texto claro sobre Jesus, né? Aí eles veem aqui esse texto dizendo que Jesus é Pai da eternidade, tá vendo? Jesus é o Pai, tá vendo aí? Então, assim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E isso, meus irmãos, é de suma importância. Por quê? Porque há um grupo muito famoso, um grupo musical muito famoso, que eles adotam essa doutrina. Deixa eu fechar grandão e olhar para vocês enquanto eu falo isso. Há um grupo musical muito famoso que adota essa doutrina. É o pessoal do Voz da Verdade. Eles são tão influentes porque eles, a doutrina, Deus para eles é diferente do para nós. Para eles não existe trindade. E a gente vê, a gente conversou já, estamos conversando na escola dominical todo domingo sobre isso, sobre a Santíssima Trindade, sobre o Deus verdadeiro que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles isso é uma heresia, porque eles acreditam que Deus é uma pessoa só. E aí, eles são tão influentes que a gente traz as músicas deles para dentro da nossa igreja. Eu não quero tratar o mérito se isso tá certo ou se não tá. Na Assembleia de Deus, por exemplo, na igreja de onde eu vim, não pode. Os irmãos eram disciplinados por cantar música do Voz da Verdade. Sabe? Não pode. E aí a gente canta. Não há ferrolho, nem portas. É música de um grupo que não crê, não vê o Deus da Bíblia como nós vemos. Entende? Então, essa é a importância da gente entender a doutrina deles, o que eles acreditam e principalmente como defender a sã doutrina diante desses ataques. Porque eles atacam e eles são contundentes no ataque deles. Eu conheci irmãos que servia a Deus na Assembleia de Deus e saiu de lá e foi para as igrejas do Voz da Verdade porque achava que a Trindade é uma heresia bíblica, certo? Então, dá para defender o que nós acreditamos dentro da Bíblia e responder esse tipo de versículo aqui que eles apresentam. Dá pra gente responder isso aqui com a Bíblia? E não usando de silogismo, não, com Bíblia. Usando a Bíblia, tá. E e sobre isso nós vamos conversar agora. Amém? Beleza, vamos lá. Além de versículos, eles apresentam alguns silogismos, né, alguns entendimentos baseados em frases, sabe? No tipo de frase, afirmando o seguinte: no Antigo Testamento não fala que Deus poderia ter um filho. Eles afirmam isso. Não, no Antigo Testamento não tem esse negócio de Deus ter filho. Que mais? Eles vão dizer que Jesus disse que ele e o Pai são um, né? Portanto, a mesma pessoa. Isso está escrito em João 10,30. Lá Jesus disse, e é verdade, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Que mais? Eles dizem que Jeová é quem viria fazer as obras que Jesus fez. Então Jesus fez muitas obras e há vários versículos que eles falam, Jeová está falando que vai fazer. Quando a gente olha no Novo Testamento, quem fez foi Jesus. E logo, o Pai, Jesus é o Pai. O Pai que se revelava no Antigo Testamento é o Jesus que é revelado no Novo. E aí tem esses versículos aqui que eu queria ler com os irmãos, inclusive. Começando por Isaías, capítulo 34, versículo 11. Vamos lá. Ezequiel, perdão. Eu vi o Eze ali e li Isaías, meu Deus. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11.
que vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, e a palavra Senhor aqui é o nome de Deus, é Jeová, né? Aqui, ó, o tetragrama aqui. Vamos lá, assim diz o Senhor Jeová, Deus Jeová, né? Assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aí eles falam aí, tá vendo? Jeová tá dizendo que ele ia buscar as ovelhas dele, e a gente olha no Novo Testamento que quem tá fazendo isso é Jesus. Que mais? Outro texto. Isaías 35, versos 4 a 6. Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 6. Vai dizer o seguinte: dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Então esse aqui é inclusive a mesma citação que Jesus vai fazer quando o João Batista está em dúvida. Fala, é você mesmo, Salvador, a gente tem que esperar outro. É o Senhor que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus fala para os discípulos do João Batista, fala, conta para ele o que vocês estão vendo. Os cegos estão vindo, os surdos estão vindo, os coxos estão andando. Então é um texto que é uma revelação de Jeová, que no Novo Testamento a gente vê aplicando a Jesus. Que mais? Tem mais texto aqui, Salmo 78, verso 2. Vamos ler lá. Salmo de número 78, cadê aqui? Verso 2. Vai dizer o seguinte: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Isso aqui é Deus falando. Escutai, povo, a minha lei. O verso 1 vai dizer: escutai, povo, a minha lei. De quem é a lei? A lei é de Deus, né? De o Senhor Jeová. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas em tempos antigos. O que é isso aí? Isso aí é Jesus falando por parábolas no Novo Testamento. Vai falar, então, tá vendo aí? E o último texto pra gente encerrar aqui, dentro dessa parte, desse argumento deles, Zacarias 11, versos 12 a 13. Vamos lá. Zacarias 11, verso 12 a 13, diz o seguinte: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Então é Deus falando, vai, qual é o meu preço para vocês? É 30 moedas de prata. Quem que foi vendido por 30 moedas de prata? Então eles pegam todos esses textos aqui e vai dizer, aí, tá vendo? Jesus Cristo é o Pai. Que mais? Eles vão dizer que Jesus é o Pai porque há um só Deus. A gente leu já o Isaías 9, 6. Tem Malaquias 2, 10 também. Vamos ler lá. Daqui a pouco a gente vai responder todos esses versículos, tá? Não se preocupe. Mas quero te apresentar quais são os argumentos deles primeiro. Vamos lá. Malaquias 2, 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? E não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Lembra que o argumento que eles trabalham aqui é o seguinte: Jesus é o Pai porque há um só Deus e esse Deus é o Pai. Isso está escrito também lá em Efésios capítulo 4, verso 6. Vamos lá. Novo Testamento agora. Efésios capítulo 4, versículo 6. Que vai dizer o seguinte... Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Então, tá vendo? É um só Deus e esse Deus é Pai de todos e tudo mais. Então, esse é o tipo de argumento que o pessoal unicista trabalha, tá bom? Então, o Antigo Testamento não fala sobre Deus ter um filho, Jesus diz que ele e o Pai são um, Jesus fez as obras que no Antigo Testamento estava dizendo que era Jeová que ia fazer, que era o Pai que ia fazer, e Jesus é o Pai porque é um só Deus e a Bíblia chama ele de Pai o tempo inteiro. Tá, tudo isso é verdade, mas vamos ver. Esse tipo de combate contra o Deus bíblico, como a trindade, o Deus verdadeiro bíblico, que se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo, ele vem de algumas vertentes, né? O unitarismo é a mais antiga e a primeira delas, que vai dizer que Deus é um só e ele é uma pessoa só. Tem o arianismo, tem o modalismo, o sabelianismo e o unicismo. A gente vai entender cada uma delas. O unitarismo é uma corrente teológica que defende a unidade absoluta de Deus. A gente acredita na unidade composta de Deus, eles acreditam na unidade absoluta.
Os unitaristas acreditam que Deus é uma única pessoa e que Jesus Cristo foi um mestre, inspirado, mas apenas um homem e não Deus. Exemplo de um pessoal que pensa desse jeito: os judeus ortodoxos. Eles são dessa forma. Os judeus de hoje em dia aí, que seguem a lei de Moisés e tal, para eles é isso. Eles não aceitam Jesus porque Jesus né? Foi reconhecido como Deus. Quando fala se fez, parece que ele usurpou, né? Não, ele é Deus. E o pessoal reconheceu isso, mas os judeus ortodoxos não. E isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje eles negam. Não, nós estamos esperando o nosso Messias aqui, o nosso ainda não chegou. Jesus Cristo era um mestre inspirado, bons ensinamentos, tal. Não, mas Deus ele não é. Deus não tem como ele ser. Porque Deus é uma pessoa só. Isso é o que afirma a doutrina unitarista. E essa doutrina, portanto, combate a trindade bíblica. O Deus que a gente vê nas páginas da Bíblia. Que mais? O arianismo. O arianismo, ele é mais identificado com o testemunho de Jeová, né? Foi uma heresia cristológica, uma heresia acerca da pessoa de Cristo do século IV. Proposta pelo presbítero Ário de Alexandria, que negava a consubstancialidade. Que isso significa a igualdade de natureza entre o pai e o filho. Né, entre Jesus Cristo e Deus Pai. Sustentava que Jesus era uma criatura, o primeiro e maior a ser criado, portanto, subordinado ao Pai, não coeterno, um Deus menor. Essa visão foi rejeitada como heresia por toda a igreja do mundo inteiro no Concílio de Nicéia em 325. O arianismo defendia um monoteísmo estrito, certo? Então, o que eles acreditam? Não, o Pai é Deus, tá tudo certo, e Jesus é Deus, só que é um Deus criado pelo Pai. Ele é um Deus criado, ele não existiu sempre. Portanto, como ele é criado, ele é menor. E a gente vê que isso não é verdade. Jesus Cristo não foi criado. Quando a gente fala que Jesus Cristo foi gerado, não significa criado. Gerado é diferente de criado. Ele foi gerado porque ele nasceu de Maria, né, no ventre da Maria e tudo mais. Tem um aspecto da geração do filho também que diz respeito à coroação, né? Mas a gente trata isso depois, não é o assunto agora. Mas ele ser gerado não significa criado. Tanto que o credo de Nicéia, né, o credo niceno, vai dizer: cremos em um só Deus, o Pai e o Filho, e aí ele vai dizer que o Filho foi gerado, não criado, lá no credo, certo? No credo de Nicéia. E um exemplo de quem defende esse tipo de doutrina hoje, se você falar para eles nem sabem isso, mas os testemunhos de Jeová são arianistas. Olha para o que o Ari defendia. Me diz se não é a mesma coisa que eles defendem. Me diz se no João capítulo 1, verso 1 da Bíblia deles, está escrito um Deus, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Na Bíblia deles vai estar escrito assim: e o verbo era um Deus, e o D de Deus ali está minúsculo. Na nossa Bíblia não é assim. Se você abrir João 1 na sua Bíblia aí, vai estar escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Deus maiúsculo. Porque ele é o mesmo, ele é Deus assim como o Pai. Mas os testemunhos de Jeová, que são arianistas, eles nem sabem quem é Ario, tá? Eles só sabem o que do Concílio de Nicéia para atacar. Eles vão dizer que a Bíblia foi fechada no Concílio de Nicéia, que Jesus se tornou Deus no Concílio de Nicéia. Tudo mentira, isso aí, tá? Tudo mentira. Inclusive, na aula passada, tá lá no YouTube, chegou um rapaz lá comentando e a gente tá num debate apologético lá, eu e ele, nos comentários do vídeo passado, né? Então, e os testemunhos de Jeová defendem isso, eu desconfio que o rapaz seja, não tenho certeza, mas pelas posições dele, ou seja, uma heresia bíblica que também nega a trindade, né, o Deus bíblico como a gente conhece. Bom, e depois dessas entra o modalismo, que é uma heresia cristã dos séculos 2 e 3, que nega a distinção trinitária. Então eles negam que existe uma distinção dentro da trindade. Para eles a trindade é uma só, né? Então eles negam a distinção trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o modalismo ele tem mais de uma vertente, tá? Por exemplo, uma delas é o sabelianismo. Heresia cristã do século III, atribuída a Sabélio, foi o primeiro cara que inventou esse negócio do modalismo. Ele defende que Deus é uma única pessoa, que se manifesta em 3 modos diferentes, em formas sucessivas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 pessoas distintas e coexistentes. Então, o que eles vão dizer? O Deus, para eles vão dizer que Deus é uma só pessoa, que ela se manifestava como Pai no Antigo Testamento, se manifestava como Filho no Novo Testamento, e hoje, na época da igreja, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, se manifesta como Espírito Santo. E não é isso. Não é que antes era o Pai, depois foi o Filho e agora o Espírito Santo. Não é isso. Eles são coeternos e coexistentes ao mesmo tempo. É Pai, é Filho e é Espírito Santo.
Entende? Isso é o que o sabelianismo defende. Chama sabelianismo modal, porque vem do modalismo, tá? E aí entra o unicismo, que é o que a gente vai conversar, o que a gente está conversando hoje, né? Heresia cristã que defende a existência de uma única pessoa divina, negando a trindade tradicional. Ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas distintas, mas modos ou manifestações de Deus que se encarnou unicamente como Jesus Cristo. Exemplo de quem segue essa doutrina, o Voz da Verdade. Qual que é a diferença, irmãos, do sabelianismo para o unicismo? Para o sabelianismo, antes era o Pai, depois foi o Filho, agora é o Espírito Santo, certo? Para o unicismo, ele troca, é como se ele tivesse uma máscara e trocasse de máscara o tempo inteiro. Tem hora que ele está usando a máscara de pai, tem hora que ele está usando a máscara de filho, tem hora que ele está usando a máscara de Espírito Santo, mas que não é que cessou o ministério do pai, cessou o ministério do filho, como o sabelianismo afirma, tá, certo? Então, para o unicismo, é pai, filho e Espírito Santo, mas em uma única pessoa só, e cada hora ela opera de uma maneira diferente, por isso também que vem do modalismo, certo? Beleza? Eu sei que foi técnico até aqui, mas agora a gente vai entrar vamos começar a responder, né, o que esse pessoal gosta de afirmar. Começando pelos argumentos silógicos deles, né? O Antigo Testamento não fala de Deus ter um filho. Mentira, o Antigo Testamento fala disso, inclusive fala o tempo todo. Vamos ler os textos aí. Salmos, capítulo 2. Salmo de número 2, o pessoal gosta de falar. Verso 7. Vai dizer o seguinte: proclamei o meu decreto. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí alguém pode estar dizendo: não, pastor, mas esse não é um texto sobre Jesus Cristo? É sim. Esse texto do Antigo Testamento está falando que o Deus revelado no Antigo Testamento, o Pai, ele gerou um filho. Não criou, tá? Gerou um filho. E como que a gente vê? Dá pra ver? Dá, porque os apóstolos defendiam isso na Bíblia. Quer ver? Abre comigo Atos, capítulo 13. Capítulo 13 de Atos, a partir do versículo 22. Vai dizer o seguinte: e tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, no qual também dando testemunho, lhe disse: achei Davi, filho de Jessé, segundo o homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. O João que ele está falando aqui é o Batista. Mas ao contemplar João a sua carreira, ele dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviado a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, conhecendo Jesus, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram cumprindo as profecias, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então ele pega, quando ele fala do hoje te gerei, que ele aplica a Davi, ele está dizendo: esse texto na verdade se aplica a Jesus Cristo, porque Deus nos mandou o filho dele, e a gente tem complemento disso lá no livro de Hebreus, que a gente vai ler aqui, capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo. E vai dizer o seguinte, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressa exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Aí o verso 5 vai dizer: pelos quais os anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Lembra que estava escrito em Salmos 2? Então, o escritor aos Hebreus estava aplicando o Salmos 2 a Jesus Cristo. Então é mentira que o Antigo Testamento não fala que Deus teria um filho. Fala sim, Salmos 2 fala, e esse texto é aplicado em duas partes do Novo Testamento a Jesus Cristo. Provérbios 30, verso 3, também vai falar sobre o Deus do Antigo Testamento ter um filho. Vamos lá, Provérbios capítulo 30, verso 3. Vai dizer o seguinte: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu?
A quem... Eu tô lendo, vocês não estão vendo, né? Vamos lá, vou ler de novo. 3. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Então ele está falando de alguém poderoso, alguém que tem poder de criar, ó, de subir ao céu, descer de lá, encerrar, segurar os ventos com a sua mão, nos seus punhos, amarrar as águas na sua roupa. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem foi que fez isso? Não foi Deus. Aí ele pergunta: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Então, como que o Antigo Testamento não fala de Deus ter um filho? Fala assim. Tá falando de quem criou que foi Deus. E tá perguntando qual é o nome desse Deus e qual é o nome do seu filho. E como se não bastasse, esse texto também é aplicado no Novo Testamento a Jesus. Então, ó, ele fala aqui sobre subir e descer do céu. Subir e descer. Onde que a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento? Efésios capítulo 4, versículo 8. Vai dizer o seguinte. Pois isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Quem subiu? Jesus Cristo subiu. E o texto ainda vai. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o Provérbios 30, versos 3, está aplicado a Jesus aqui em Efésios 4, certo? Tem mais. João capítulo 3, verso 16 também aplica esse mesmo texto a Jesus. 3... cadê? 16, né? 3,13. Pertinho aqui. Ó. 3,13 vai dizer assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, é mentira que o Antigo Testamento não fala do Deus do Antigo Testamento tendo filho. Fala assim. E esses textos que fala dele gerar um filho, dele ter um filho, todos esses textos são aplicados a Jesus no Novo Testamento. O que mais? Eles vão falar o seguinte: Jesus diz que ele e o Pai são um. Então, se ele e o Pai são um, são, portanto, a mesma pessoa. Então, isso que Jesus e o Pai são um é um texto bíblico. Isso está escrito em João, capítulo 10, verso 30. Vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Só que o texto não acaba aqui. O texto não para aqui. Se a gente continuar lendo o texto, vai continuar o seguinte, ó. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por causa de obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfema, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu disse: sois deuses? Se ele chamou Deus daqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Quando Jesus Cristo falou eu e o Pai somos um, o que ele estava querendo dizer? Sou filho de Deus. Tanto que a leitura simples do texto, o pessoal está dizendo assim: não, você blasfemou porque você está fazendo Deus a si mesmo. Aí ele vai dizer assim: vocês estão dizendo que eu blasfemo porque eu declarei sou filho de Deus? E o texto continua: se não faço as obras de meu Pai, não me acreditais, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é verdade, Jesus Cristo e o Pai são um, mas isso não significa, eu estou lendo o texto bíblico, vocês não estão nem vendo, né? Espero que vocês abrirem aí em João 10, a partir do 30. Jesus Cristo, ele tá explicando como que é essa unidade, ele e o Pai ser um, significa que eles estão em unidade e não em unicidade. Significa que ele e o Pai estão em unidade, e ele trabalha mais essa questão em João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do verso 17. Preste atenção nesse texto aqui. Jesus tá orando pelos discípulos, né? Pelos apóstolos. Ele vai dizer o seguinte, ó. Falando com o Pai, ele vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está falando de nós. A fim de que todos sejam um. Olha o que Jesus está dizendo. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então é o seguinte:
Lá em João 10,30, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Só que aqui, no capítulo 17 de João, o Jesus está dizendo assim, orando pelos discípulos, pelos apóstolos que estão lá junto com ele, e orando também por nós. Ele fala assim, a favor deles, eu me santifico, santifico na verdade, rogo, ao verso 20, não rogo somente por estes, que são os apóstolos que estão lá com ele, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Está falando de mim, de você, que nos rendemos ao Pai, somos servos de Deus, através da pregação da palavra. Então, ele está orando por nós também. E aí ele está dizendo assim, ó, a fim de que todos sejam um, que a igreja, o servo de Jesus, que todos eles sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós. Ele está dizendo assim, ó, que a igreja, que os meus servos, que os nossos servos, ó Pai, sejam um. Ele está falando da unidade da igreja, e perfeito, a igreja vive em unidade. Nós somos da igreja Mensagem do Amor de Deus, mas a Assembleia de Deus são nossos irmãos, os irmãos da Quadrangular são nossos irmãos, os irmãos da Presbiteriana são nossos irmãos. Por quê? Porque nós somos todos parte de um único corpo. Jesus não tem 2, 3, 10 corpos, Jesus tem um corpo só, e a igreja é esse corpo, portanto a igreja está em unidade. Só que para pensar o seguinte, a unidade da igreja significa que a igreja é uma pessoa só? Ou são várias pessoas que formam a igreja? Aqui, por exemplo, na reunião, a gente tem mais de 10 pessoas. Todos nós somos igreja. Somos 10 pessoas, mas todos nós somos uma única igreja. É isso que Jesus... Quando Jesus ele vai falar da unidade da igreja, quando Jesus Cristo está orando pelos discípulos, orando pelos apóstolos, orando pelos servos, inclusive do futuro, ele está dizendo assim, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. A igreja é composta de milhões de pessoas. O Pai, o Deus também é composto por mais de uma pessoa. Nesse caso, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é evidente no texto, certo? Então, Jesus dizer que ele e o Pai são um, nem de longe significa que ele é o Pai, tá? Eles falam também sobre Jeová, quem viria fazer as obras que Jesus fez. A gente já leu esse texto aí. Como que a gente responde? Responde demonstrando que Jesus Cristo é Jeová, conforme a gente estudou na semana passada. E vários textos, várias partes que a gente vê cumprido em Jesus as coisas que estavam dizendo sobre Jeová no Antigo Testamento. Por que isso acontece? Porque Jesus Cristo é parte do Jeová. Pai, Filho e Espírito Santo são Jeová. Certo? Os três formam um único Deus. Então é por isso que textos do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Porque Jesus Cristo é Jeová, é por isso. Certo? Que mais? O último argumento deles. Jesus é o Pai porque há um só Deus. É verdade, há um só Deus. Mas isso não significa que Jesus é o Pai, gente. Não significa que Jesus é o Pai. O texto de Isaías 9,6 que fala que Jesus é Pai da eternidade. Meu Deus do céu, Jesus ser Pai da eternidade significa que ele é Pai dele mesmo? É óbvio que não, meu Deus do céu. O Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Os dois, junto com o Espírito Santo, formam um único Deus. Mas eles são pessoas distintas. E aí tem texto para a gente defender isso dentro da Bíblia também. Vamos lá. A gente está em João 17, né? Vamos ler o verso 1 lá de João 17. Vou espelhar aí para os irmãos. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti mesmo. Então, para pensar aqui, ó. Jesus, tendo falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Se Jesus é o Pai, com quem que ele está falando aqui? Vocês entendem? Como não faz sentido, meu Deus. É uma leitura simples da Bíblia, não precisa de interpretar. É só ler o texto. É só ler o que a Bíblia está dizendo. E isso aqui é uma das orações de Jesus. Toda vez que Jesus vai orar, ele faz isso. Ele olha para o céu: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa de quem está aqui, para eles saberem que o Senhor me ouve. Com quem Jesus está falando se ele é o Pai? Com quem Jesus Cristo está falando se Jesus Cristo é o Pai? Vamos mais um texto aqui. Não vou ver todos porque não vai dar tempo. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 39. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Mateus 26, 39. É Jesus orando lá no Getsêmani. Está escrito assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos lá, Jesus de novo, ele está orando, né? Ele está falando com alguém. Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, o que está acontecendo aqui? Jesus, o que está acontecendo? Ele está falando com quem? Se ele é o Pai.
Obviamente ele não é o Pai, mas vai mais além. Olha qual é a oração dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então veja, a vontade de Deus ali é ele ir para a cruz e tudo mais. Só que Jesus, como homem, ele tá aflito diante disso aí. E aí ele tá dizendo: a minha vontade, se fosse para eu, Jesus, o homem, escolher, eu preferia não passar por isso. Então, se tiver jeito, dá. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, são duas vontades aqui. Como que uma mesma pessoa vai ter duas vontades conflitantes ao mesmo tempo conversando uma com a outra? A única saída é esse negócio de que Jesus é o Pai é balela. Um é o Pai, outro é o Filho, certo? Um é o Pai, outro é o Filho. Aqueles versículos que a gente estava lendo aqui, né, que a gente estava apresentando, que eles gostam de usar, né? Então, irmãos, estai firmes, retende as traduções que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Gente, é só ler o texto, meu Deus do céu. Eu já conversando com o unicista, debatendo com o unicista, ele leu esse texto aqui para mim. Eu falei: irmão, você tá lendo o texto direito? Lê o texto de novo. Lê. Então, irmãos, estai firmes, retende a tradição que vos for ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. O nosso, olha isso aqui, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, e nosso Deus é Pai. Ele tá falando, o próprio Senhor Jesus Cristo, vírgula, e Deus, nosso Pai, são duas pessoas, é só ler o texto, meu Deus do céu. É só ler uma leitura atenta do texto, resolve. E eles usam esse texto para dizer que Jesus é Pai, que Jesus é o Pai. Que mais? Olha lá, o João 14. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que estou no Pai e eu, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Como que a gente responde isso? 1 João 4,4. Vamos ler lá. Carta do apóstolo João, primeira carta, né? 4. Coloquei capítulo 1. A gente vai descendo aqui, tá chegando no capítulo 4. Aqui, ó. 1 João 4:4. Filhinho, vós sois deuses e tendes vencido os falsos... Perdão, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tá, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Aí eu pergunto, quem é que está na gente? Não é o Espírito Santo? Isso significa que eu e você somos Deus? É óbvio que não, significa que ele habita em nós. Da mesma forma, Jesus, o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai, não significa que eles são a mesma pessoa. Assim como o Espírito Santo está em nós, isso não significa que eu e você somos Espírito Santo. Nós somos os servos dele, mas somos uma pessoa e ele é outra. Outra pessoa, certo? Então é assim que a gente responde. E Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus não significa que os dois são a mesma pessoa, mas sim que um está em comunhão com o outro, assim como o Espírito Santo está em comunhão conosco e nós com ele. Certo? O outro texto lá, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Aí eles falam, não, se o Filho está glorificando o Pai e o Filho, é porque os dois são só. Não, tá um glorificando o outro. Um está glorificando o outro. O Filho está rendendo, Jesus está rendendo adoração ao Pai, e o Pai, por sua vez, glorifica o Filho, dando a ele um nome que é sobre todo nome. Um está glorificando o outro aqui. Não é claro no texto que há duas pessoas? O outro texto, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí fala, Jesus está na terra, não tinha como ele estar no céu. Tem sim como ele está no céu, porque ele, sendo Deus, é onipresente. Jesus, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Dentro da natureza humana dele, obviamente ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a natureza divina dele continuou sendo divina. Ele continua, na sua natureza divina, sendo onipresente. Então ele está lá conversando com o Nicodemo, mas ele também está no céu. Ele também está no céu, porque ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele se tornou homem e ele abriu mão dos direitos de ser Deus, mas não dá para ele abrir mão da natureza. Não dá para ele deixar de ser Deus, ele continua sendo Deus. Só que ele também é homem, abrindo mão do direito de ser Deus para morrer em nosso lugar, ok? É o último texto que eles gostam de usar lá, né? Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, já desde agora o conheceis, e tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe?
quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí eles usam esse texto dizendo, Jesus está dizendo que quem vê ele, na verdade, está vendo o Pai. Não, não é isso que o texto está dizendo. De novo, Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ler já. Hebreus, capítulo 1, a gente já até leu, né? Esses versos aqui. Vamos ler novamente para fechar a questão aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Por que quando alguém olha para Jesus vê o Pai? Porque Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai. A expressão exata do Pai. Então não é porque Jesus é o Pai, mas porque ele é a expressão exata de Deus Pai. O Deus Filho é a expressão exata de Deus Pai. E é por isso que quando Felipe fala assim, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer, você não está me vendo aqui? Quando você me vê, você vê o Pai. Certo? Então é assim que a gente responde. Então assim, onde está a falha no pensamento desse pessoal? A falha no pensamento unitarista, né, do unitarismo, dos judeus lá e tal, é que há uma só pessoa em Deus. E isso não é verdade. Não há só uma só pessoa em Deus. É só a gente ler João, capítulo 1, verso 1. Coloquei Lucas, né? João 1, 1. Vai dizer o seguinte. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus aqui. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era não no sentido de que agora não é mais. Era no sentido de que desde o princípio ele sempre foi Deus com o Pai. Sempre é Deus com o Pai. Então, isso aqui deixa claro que há mais de uma pessoa em Deus. Isso para não citar o Antigo Testamento, né? Que a gente já trabalhou, né, os indícios da Trindade nos textos originais lá e tal. Que mais? Vamos lá. Então essa é a falha do unitarismo. Do arianismo, a falha é dizer que Jesus é um Deus, mas um Deus menor que o Pai. Não, Jesus é Deus coexistente, coeterno, da mesma substância do Pai. Ele não é menor que o Pai. Eles vão dizer que é menor por várias razões. Mas vamos responder com Filipenses 2, a partir do versículo 5 aí. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, Jesus Cristo não é um Deus menor. Quando ele fala assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, o forma de Deus aqui não é forma aparente, porque senão qual é a aparência de Deus, né? O Jesus, ele não subsistia em aparência de Deus, não é isso? Ele subsistia em natureza de Deus. Pegue qualquer dicionário que você quiser. Pega o de Loinaida, pega o de Strong, pega qualquer dicionário que você quiser. Qualquer um que você quiser. Qualquer concordância, dicionário com concordância bíblica que você vai ver. Todos os dicionaristas, eles olham para esse verbo aqui em forma de Deus e eles entendem que em forma de Deus ele está falando da natureza de Deus. Jesus subsistindo na mesma natureza de Deus, não menor, na mesma natureza. E ele, sendo nessa mesma natureza, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão disso. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quando ele fala também, que eles gostam desse verso, né? Quando ele fala assim, o Pai é maior que eu. Não é porque é maior em natureza, mas porque na posição que Jesus estava como homem ali, obviamente o Pai é maior. Porque o Pai está na posição de Deus. Né? O que acontece, gente? Essa aparente inferioridade de Jesus em relação ao Pai é por causa da missão que ele veio cumprir. Ele precisava viver como homem e morrer como homem. Agora eu te pergunto, o Pai alguma vez foi homem? Não. Nesse ponto, nessa missão de buscar e salvar, Jesus Cristo presta relatório para o Pai. Né? Pensa o seguinte, pensa num policial. Você está dirigindo seu carro, aí o policial aponta para você e fala assim, você, para ali que eu vou revistar o seu carro. O que a gente tem que fazer? Tem que obedecer. Só que isso significa que o policial é mais ser humano que você?
Não, ele é tão ser humano quanto você. Mas na posição que ele está exercendo naquele momento, ele tem uma autoridade sobre você. É a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Então Jesus, ele tem a mesma natureza de Deus. E Filipenses 2, 5-7 deixa isso bem claro. Aí está a falha do arianismo. Já vou terminar, tá, irmãos? Onde está a falha do modalismo e sabelianismo e unicismo? Que, né, o sabelianismo e o unicismo vêm do modalismo. A falha está em entender Jesus e o Pai como a mesma pessoa. Certo? Jesus e o Pai como a mesma pessoa. Não, eles não são a mesma pessoa. A gente tem vários. Olha isso aqui. Cada versículo desse aqui deixa claro que Jesus e o Pai são pessoas distintas. Jesus e o Pai são pessoas distintas. Vamos ler um deles aqui? Vamos ler esse João capítulo 8. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 16. Olha o que esse texto aqui vai dizer. Jesus está falando, tá? Olha o que Jesus Cristo vai falar. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou também testifica de mim. Gente, se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa, ele não podia usar esse verso. Se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa, ele não poderia dizer que ele dá testemunho de si e o Pai também. Ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas. Outra coisa que os unicistas gostam de dizer é o seguinte: não, você não pode chamar Deus de pessoa. Ser humano é pessoa. Jesus Cristo está chamando Deus de pessoa. Aqui. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. 2 pessoas. Eu testifico de mim, uma pessoa. Testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim. 2 pessoas. Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa, ele não poderia ter falado isso. Se Jesus falou isso, é uma prova evidente que Jesus e o Pai são pessoas distintas. Mesmo Deus, mas pessoas distintas. Amém? Porque a gente não crê em 3 deuses. A gente crê em um Deus que subsiste em 3 pessoas. O Deus é um só. É um só Deus. Jeová é um só. Só que esse Jeová, esse Deus da palavra, desde os Gênesis, ele já é revelado em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos lá, que nós precisamos terminar já. Então, como que a gente entende de forma simples isso aqui? Vamos lá. O Pai é Deus. Mas o Pai não é o Filho. Certo? O Pai é Deus, mas ele não é o Filho. O Filho é Deus. Mas o Filho não é o Pai. E o Filho também não é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo também não é o Filho. E o Espírito Santo também não é o Pai. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Mas os 3 formam o único e verdadeiro Deus. Ok? Os 3 formam o único e verdadeiro Deus. Então, ó, a gente tem uma revelação plena disso no batismo de Jesus. O batismo de Jesus no Rio Jordão, o texto de Mateus 3 lá, é o evento onde as 3 pessoas da Trindade se manifestam de forma distinta e simultânea, oferecendo a base mais sólida e clara para a doutrina. Então vamos lá. O Filho, Jesus, o Deus encarnado, está nas águas, identificando-se com a humanidade, cumprindo toda a justiça em obediência ao Pai. Enquanto o Filho está fazendo isso, o Espírito Santo desce dos céus, abertos em forma corpórea, como uma pomba, ungindo publicamente o Filho para o seu ministério. E aí o Pai vai dizer lá do céu, a sua voz é audível, ecoa dos céus, declarando amor e aprovação, confirmando a identidade divina e a missão do Filho. Nesse momento único, o Pai fala do céu, o Filho está nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele. As 3 pessoas são distintas, presentes e atuantes no mesmo instante, no mesmo episódio, na mesma hora. Certo? Na mesma hora. Isso, por si só, já desmonta o modalismo clássico, né? O sabelianismo, né, que é chamado de modalismo clássico, porque ele fala assim, que primeiro era o Pai, depois passou seu Filho e agora é o Espírito Santo. Não funciona, porque os 3 estão ao mesmo tempo aqui. Como que é esse negócio? Certo? E isso desmonta meu unicismo, que ele fala que cada hora tá usando uma máscara diferente. Como? Se eles estão vendo Jesus e o Espírito Santo ali, porque Jesus está na água e o Espírito Santo como uma pomba pousada sobre ele, e ouve uma voz lá do céu. Como que ele está vestindo uma máscara de cada vez? Não é isso? O batismo de Jesus é uma revelação plena e clara da doutrina da Trindade. Então a gente tem também uma prova visual de distinção e unidade. Ponto 1.
Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas e não modos diferentes de Deus se apresentar. O Pai está no céu, o Filho na água, o Espírito Santo descendo. Não são três manifestações da mesma pessoa, são pessoas distintas agindo simultaneamente. É evidente isso no texto. Ponto 2. Eles são unidos, não deuses separados, né? Que alguns vão nos chamar de politeísta. Não, vocês creem em vários deuses. Não, é um Deus, a gente crê em um Deus. Eles são um Deus em três pessoas que estão unidas, não são três deuses separados. Atuam em perfeita harmonia e cooperação na inauguração do ministério que traria a redenção. Então, ó, isso aqui é rejeitado. O modo de Deus, primeiro é o Pai, depois é o Filho, depois é o Espírito Santo, cada hora usa uma máscara. Isso aqui não é isso que está acontecendo lá. Também não é três deuses distintos, é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, os três convergindo no mesmo objetivo, a redenção da humanidade. Amém? Com isso, meus irmãos, eu espero ter ficado claro como afirmar que Jesus Cristo, deixa eu mudar para mim aqui, como afirmar que Jesus Cristo é Jeová, em momento nenhum gera argumento para que o unicismo esteja certo. O que está certo é o Deus revelado nas páginas da Bíblia Sagrada, em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?